Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 3 a 6. Disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Quando estava orando, o Espírito Santo me trouxe à memória a palavra esvaziar-se. E isso ficou muito intenso no decorrer da oração, a ponto de me levar a meditar sobre algumas verdades que o Senhor nos mostrou e nos revelou. Analisando primeiramente esta passagem que lemos sobre a viúva que foi ao encontro do profeta Eliseu e clamou a ele por causa de seus filhos e da dívida que não conseguia pagar porque seu marido havia falecido e era um dos discípulos dos profetas. Diante disso, façamos uma primeira pergunta. Você está cheio do quê? Pense sobre isso. Pois se você está cheio de algo, como Deus pode colocar o novo, assim como a ordem do profeta? Peça vasilhas vazias. Se fossem vasilhas com alguma coisa dentro, como se apresentaria e como se daria a bênção de Deus e o milagre do Senhor? Deus revela seu cuidado com aqueles que se lançam diante dele com um coração puro e sincero. O Senhor me faz lembrar do que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Porque como podemos receber o novo de Deus? Como podemos ser cheios de sua presença? Como poderemos receber o que o Senhor tem para nós se continuamos cheios? Não tem como receber uma palavra de ordem, seja qual for, de cura, de libertação, de conhecimento, de milagre, de maravilhas, de provisão, de entendimento, de direção, se não nos esvaziarmos primeiro. Pois o que está cheio, ele despreza as maiores bênçãos da vida. Ele deixa de crer e começa a viver somente suas convicções, suas satisfações e desejos, porque não compreende que para viver a novidade proposta pelo Senhor é necessário se esvaziar. Isso me leva a pensar sobre aquilo que aconteceu com Abrão, quando o próprio Senhor disse para ele fazer algo que nem ele mesmo sabia como fazer, como vemos descrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nos mostra um segundo momento, que o esvaziar não está vinculado à necessidade, mas está em obedecer, porque diferente da viúva, ele tinha tudo o que precisava e que quisesse, mas optou em fazer aquilo que o Senhor disse. Aqui vemos uma pessoa entendendo o esvaziar de uma maneira mais direta, pois como posso desfrutar de uma intimidade com Deus se eu não ouço sua voz e pratico suas orientações e direção? Abrão foi e assim condicionou toda a sua família a viver o que o Senhor tinha preparado. Não foi uma tarefa fácil, mas quem disse que as coisas são fáceis? Tudo depende
do nosso nível de obediência à voz do Senhor e saber tudo que temos que fazer. Arregaçar as mangas e começar a caminhar crendo naquilo que foi prometido. Muitos impedimentos virão para tentar te encher das coisas que esfriarão sua fé e te afastarão do propósito do Senhor. Mas não fique preso a isso e não deixe que nada seja maior que a presença de Deus em sua vida. Mantenha-se no lugar da obediência, ou seja, no centro da vontade de Deus. Ao chegarmos ao Novo Testamento, também vemos uma das frases, logo no início do Sermão da Montanha, que nos leva a esse mesmo entendimento, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Algumas versões bíblicas registram humildes de espírito, em lugar de pobres de espírito. Ser humilde de espírito é ser uma pessoa que se esvazia de si mesmo. Isso quer dizer que para sermos cheios da presença e da vida do Senhor, precisamos desocupar nossa casa espiritual, nossas mazelas, nossas razões, nossos desejos, nossas emoções feridas, nosso orgulho, vaidade, soberba, ganância, arrogância, ira, crítica, maledicência, murmuração, nossos pecados, nossas vontades, nosso ego, nossos pensamentos incrédulos, ou seja, o nosso interior, o nosso coração, para dar lugar ao Espírito de Deus nos encher e operar em nossas vidas. Ser vazio de si mesmo requer negar a si mesmo, tomando sobre o seu ombro a sua cruz e seguir a Jesus Cristo sob sua direção. A pessoa que verdadeiramente é vazia de si mesmo não tem mais vontade própria predominante, mas a vontade soberana de Deus é a prioridade absoluta em seu coração. Continua, como outra pessoa qualquer, a ter sonhos, projetos, desejos e vontades. Porém, como depende do Espírito Santo, submete-os ao senhorio de Jesus Cristo. Como João Batista mesmo disse, e vemos descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso nos remete à revelação na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos mostra quem somos hoje. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos os dias precisamos ter o compromisso de ir à cruz e, na presença de Deus, cravar tudo que esteja limitando o nosso interior, que esteja paralisando-nos em alguma área da nossa vida, esvaziando-nos de nós mesmos e clamando ao Senhor: enche-me, Senhor, do teu Santo Espírito. Dessa forma, poderemos expressar o amor de Deus, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, através de nossas atitudes e palavras conforme a vontade de Deus. Creia, esse é o tempo que do Senhor manifestar o novo dele para aqueles que estão se esvaziando. Portanto, esvazie-se sem medo e desfrute das novidades do Senhor todos os dias. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor. Graças te damos pelo seu cuidado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por permitir entregarmos estas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Não aquilo que nós queremos ou aquilo que almejamos, mas sim aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, mantenha-nos dessa maneira. Não nos deixe, Senhor, ficar presos com as coisas desta terra, mas antes, através do entendimento dado pelo seu Santo Espírito, nos mostre, nos revele e nos faça caminhar e andar naquilo que o Senhor tem preparado, nessa novidade de vida todos os dias, Pai. Senhor, nós somos gratos, porque somente o Senhor tem, Pai, essas palavras que nos levam à vida eterna.
Muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que está em nossa volta, que tem, Pai, colaborado para que realmente o Senhor se faça presente em nós. Muito obrigado, Senhor. Entregamos tudo aquilo que somos e que temos para que o Senhor cumpra e estabeleça, porque nós cremos. Este é o tempo de viver o seu milagre. Este é o tempo de viver cheios da sua presença. Este é o tempo de viver essa novidade que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado. Assim nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.